Criar expectativas no cinema é sempre um grande problema, e Rua do Medo, Rainha do Baile, vai sofrer um julgamento pesado do público simplesmente por se recusar a se conectar com a trilogia de sucesso da Netflix. Agora, a questão é, isso é o bastante para tornar o filme uma bomba, inassistível, um dos piores filmes de terror do ano, como muita gente está dizendo? Ou isso talvez seja uma virtude dessa continuação? A resposta você vai encontrar no vídeo de hoje. E aí galera, eu sou o Thiago, e antes de começar a falar sobre Rua do Medo, Rainha do Baile, quero pedir pra vocês deixarem um like aqui no vídeo, compartilharem ele com os amigos. Não esquece de me seguir aqui no Barata do Cinema. Estamos chegando à marca de 5.500 seguidores por aqui, então se você chegou hoje pela primeira vez aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E me siga aqui embaixo, isso me ajuda muito, assim como dar um like também, me ajuda muito. Quero chegar à marca de 6.000 seguidores e conto com vocês. Rua do Medo, Rainha do Baile é um filme difícil de entender, mas fácil de explicar. Porque todos os problemas dessa continuação passam por uma mudança que foi anunciada antes do começo das filmagens. A troca de diretores. A Leigh Janiak, que tinha feito um trabalho muito competente nos 3 filmes anteriores, foi substituída, sem uma explicação aparente, pelo Matt Palmer, que havia dirigido O Ótimo Calibre, também para a Netflix. E eu acho que isso foi difícil de explicar porque a Leigh Janiak, além de ter feito um bom trabalho nos filmes anteriores, ela era uma diretora que nos filmes anteriores conseguiu trazer a questão do olhar feminino para o cinema slasher, conseguiu subverter alguns elementos, mesmo que de forma leve, dentro de uma proposta mais pop, fazendo referências ao passado, mas conseguindo trazer esse olhar feminino. E esse quarto filme ele é novamente centrado numa perspectiva feminina, mas agora dirigido por um homem. E as coisas ali já começaram a não fazer muito sentido. Só que tudo fica pior quando a gente percebe que Rua do Medo, Rainha do Baile, falha naquilo que os filmes anteriores acertaram, e muito devido à presença de Leigh Janiak na direção. Ela deu aula de como brincar com as referências a hits de terror do passado num filme que conversasse com as novas gerações. Algo que definitivamente não acontece nesse quarto filme. Porque Rua do Medo, Rainha do Baile parece um cosplay descolado dos slashers dos anos 80. O diretor Matt Palmer mira no estilo, na estética, ele consegue recriar cenários, figurinos, ele trabalha com arquétipos clássicos do subgênero, a trilha sonora cheia de hits e sintetizadores traz uma pegada nostálgica. Eu, Thiago, com os meus 38 anos, não fala isso pra ninguém não, me identifiquei com essa construção, porque eu cresci vendo esses filmes. Eu reconheci o esforço do diretor em trazer elementos de títulos populares como A Morte Convida pra Dançar e Vestida para a Vingança, sempre com muito respeito ao slasher, a esse popular subgênero. E a pegada trash nas cenas mais gráficas parece tirada diretamente de vários filmes, principalmente filmes mais cômicos dos anos 80. Então, eu, Thiago, entendi a proposta, mas eu não sou o público-alvo de Rua do Medo, Rainha do Baile. E por isso, o filme parece tão perdido no tempo, perdido até mesmo dentro da própria franquia. Eu não vejo essa nova geração que assistiu os 3 filmes anteriores e que gostou da proposta, gostou das referências ao passado, mas gostou dessa linguagem mais moderna, desse olhar mais moderno, se reconhecendo num filme que parece um Ctrl-C, Ctrl-V de um filme dos anos 80, com um pouco mais, um filtro mais higienizado, com um pouco mais de orçamento, mas sem qualquer mudança narrativa. A história de um grupo de possíveis rainhas do baile que entra na mira de um violento serial killer até funciona minimamente quando a gente tenta desligar o cérebro e se divertir um pouquinho, mas tudo é tão jogado em tela, tão mal desenvolvido. Personagens, relacionamentos, os segredos envolvendo a protagonista, a motivação do assassino mascarado, até os próprios ataques do vilão são apressados, sabe? O diretor, ele em momento algum saboreia essa construção desse jogo de gato e rato. Tudo é muito óbvio, tirando a pegada trash, essa pegada mais absurda das mortes e das sequências mais gráficas. Todo o jogo, o jogo de gato e rato entre o assassino mascarado e as possíveis vítimas, ele é assim, sabe? Acontece num piscar de olhos, não tem um desenvolvimento, o que meio que aprisiona o filme num círculo vicioso narrativo. É uma narrativa cíclica que
não vai muito a lugar algum, não desenvolve a tensão em torno dos ataques, nem o mistério em torno dessa presença, nem as picuinhas entre as adolescentes nessa tentativa de se tornarem a rainha do baile da formatura. Talvez esse seja o elemento menos mal trabalhado aqui, mas não chega perto de ser ácido ou irreverente. Mas assim, vamos deixar claro também, eu vi muita gente criticando esse filme, e eu não tô me baseando nas críticas pra fazer a minha análise, mas eu quero trazer isso pra vocês, dizendo que os filmes anteriores eram mais profundos e coisa e tal. Eu não acho isso. Eu acho que os filmes anteriores eram muito divertidos, inteligentes ao se apropriarem dessas referências e construírem tramas que funcionem dentro desses mundos, e cada um dos filmes se relaciona em especial com um tipo de subgênero do horror. Eu acho que a Leigh Janiak, ela fez isso brilhantemente, mas os filmes anteriores não representam um suprassumo narrativo, nada disso. O problema aqui é que existe uma dificuldade dessa continuação em se conectar com o que foi feito minimamente. Não existe, assim, existem algumas poucas referências relacionadas à cidade de Shadyside e toda essa construção da maldição envolvendo a cidade, mas, assim, o filme, ele dá migalhas pro público. Ele dá migalhas de entretenimento, migalhas de tensão, migalhas de terror, migalhas de diversão. São apenas migalhas. E embora eu, Thiago, como disse no início, tenha conseguido entender parte da proposta do diretor, eu não consigo aceitar que um filme com a aposta da Netflix trazendo na bagagem 3 bons filmes de terror que funcionaram muito junto ao público, junto aos fãs do gênero, seja tão simplório ao desenvolver basicamente tudo, ou melhor, ao não desenvolver basicamente nada. Principalmente esse equilíbrio entre as referências aos clássicos filmes de terror e a construção de uma trama com vida própria, algo que definitivamente não acontece aqui. Sobra então muito pouco, sobra estilo, sobra essa pegada nostálgica meio Stranger Things, sobra um elenco jovem esforçado e que tenta trazer um mínimo de profundidade a personagens absolutamente superficiais, mas falta atenção, falta terror, falta olhar para a mitologia envolvendo a cidade de Shadyside, falta muita coisa aqui. E aí, o que você achou de Rua do Medo, Rainha do Baile? Diga nos comentários, não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir o Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito. Tchau, gente!